oração. Sobretudo, nós devemos começar orando, pedindo a direção de Deus, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos orar e depois vamos louvar o Senhor com 2 louvores. E eu vou trazer uma breve palavra sobre esse momento tão especial, tão importante. Como eu disse para o pastor Gilvan e demais irmãos, no nosso ministério, o momento do batismo, quem faz o batismo é o dirigente, é o líder da congregação. Por quê? Porque foi ele que viu aquelas pessoas nascerem na fé, se firmarem e até serem discipuladas. Então, na verdade, é uma forma de honrar aquele líder. Nós fazemos batismo lá com mais de 100 pessoas de uma vez só, mas cada dirigente batiza as suas ovelhas, uma forma de nós valorizarmos o trabalho de cada um. Ok? Por isso, não há necessidade, faria com o maior prazer, já fiz isso lá em Nova Olinda, faria com o maior prazer, mas é um momento especial para essa congregação. Nós vamos orar pedindo a Deus a direção, a bênção do Senhor sobre todas as coisas. Pai, como é bom poder ver discípulos do Senhor obedecendo a uma ordenança que o Senhor deixou para nós, fazendo aquilo que alegra o teu coração. Eu tenho certeza que este momento é muito especial, muito valioso no coração de cada um dos irmãos que serão batizados, como também dos seus familiares. A minha oração, Deus, é que esse seja mais um passo em direção ao teu propósito na vida dos teus filhos. Que eles possam crescer na vida espiritual, aqueles que têm um chamado específico no ministério do Senhor, possam desenvolver o seu ministério, que o Senhor possa abençoar a todos de uma maneira toda especial. Que essa manhã seja uma manhã onde a tua presença seja sentida nesse lugar e o teu nome seja glorificado. Nós oramos pedindo a tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Amém, meu filho. 491. A nossa harpa cristã. 491. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, e o sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder,
consagração. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Querem com os anjos na glória cantar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu vou ler um texto que está em Atos capítulo 8, Atos dos Apóstolos capítulo 8, do versículo 26 a seguir. Durante o momento do batismo e o momento da ceia, nós louvaremos ao Senhor por mais hinos ao nosso Deus. Versículo 26 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito de Deus a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele lhe disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Mais à frente, no versículo 36 diz, 35, então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura e lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o seu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não via mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra alguns textos específicos sobre batismo nas águas. Esse é um deles, é um dos textos que nos traz uma lição muito importante, não só acerca do batismo, mas acerca da importância de se explicar as Escrituras para aqueles que não entendem, para que um dia eles sejam batizados. O texto diz: o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai. Só consegue alcançar pessoas para serem batizadas quem se levanta e vai. Se nós ficarmos sentados na igreja, sentados no conforto da nossa casa, sem ir em direção às almas perdidas, às vidas preciosas para Jesus, não vai ter pessoas. Não teremos pessoas para se batizar. Por isso que o Senhor, através do anjo do Senhor,
diz a Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Quero abrir um parênteses aqui e falar sobre deserto. Que deserto é esse? O deserto desse mundo. O deserto das drogas, o deserto do materialismo, o deserto da religiosidade, o deserto da idolatria, o deserto da incredulidade. O mundo é um deserto, irmãos. E muitas pessoas estão nesse deserto, querendo entender as coisas espirituais, querendo entender sobre a vida, sobre a eternidade, e até procurando uma religião, uma igreja, mas não entendendo muita coisa. Se vocês pararem para analisar, esse alto funcionário hoje seria um ministro de finanças, ou ministro da economia da Etiópia, um homem de alto nível, de alta patente. Esse homem tinha ido a Jerusalém para quê? Para adoração. Ele consegue ir para um lugar onde há adoração, sem nem entender o significado disso, sem nem entender acerca das Escrituras. Isso demonstra, e isso mostra claramente, que tem muita gente nas igrejas que vão, mas na verdade não entendem a essência do Evangelho, a essência da palavra. Estão na igreja, mas não são igreja. Frequentam templos, mas não vivem uma vida de adoração. Não conhecem o Evangelho na essência. Aqui está dizendo, irmãos, que o local estava deserto. Ele levantou-se e foi. Fique aqui essa mensagem. Nós temos que nos levantar e ir até as pessoas que estão perdidas. Até lendo a palavra, como ele estava lendo, sem entender nada. Nunca se propagou tanto a palavra de Deus. Nunca se anunciou tanto. Redes sociais, programas de televisão, rádios, cruzadas, mas nunca se viu um povo tão analfabeto da Bíblia, tão desconhecedores da Bíblia. Olha o que eu quero dizer para vocês aqui nessa oportunidade. Levantou-se e foi. Jesus não falou: ficai e esperai as ovelhas entrarem pela porta da igreja. Jesus falou: ide. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus não está dizendo: os que tiverem que ser salvos virão. Tem uma denominação lá em Vila Velha, que nasceu lá e espalhou pelo Brasil, que eles têm essa visão. Não, quem tiver que ser salvo, o Senhor vai trazer. Mas não precisamos nos preocupar com isso. Onde fica o ídio? Pregai a tempo e a fora de tempo. Ok? Muito bem. Ele levantou-se e foi. Encontrou aquele homem. Olha só que palavra interessante. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Ele lia o profeta Isaías. Ele estava interessado nas Escrituras. Ele queria conhecer um pouco mais acerca de Deus. Mas, irmãos, se não tiver as pessoas para explicar as Escrituras, aqueles que não entendem, eles vão continuar na ignorância espiritual. Tem que ter pessoas preparadas. Foi isso que eu falei na reunião ontem. Nós temos que preparar a nossa membresia, os nossos obreiros, para os grandes desafios desse tempo, para os grandes desafios que nós enfrentamos nesse tempo. Olha o que a palavra de Deus diz. E disse o Espírito a Filipe. Vocês viram que no versículo 26 que eu li, foi o anjo do Senhor que falou. Agora é o Espírito de Deus. Espírito por letra maiúscula. Espírito por letra minúscula, espírito humano. O homem é formado de espírito, alma e corpo. Espírito por letra minúscula, espírito maligno. Mas espírito por letra maiúscula, escrito na Bíblia, Espírito Santo de Deus. O Espírito falou a Filipe, que significa que ele não só era um mensageiro, mas ele tinha intimidade com o Senhor. Não adianta nós só anunciarmos, nós temos que ter intimidade com o Senhor.
Porque quando nós temos intimidade com o Senhor, as coisas espirituais no mundo espiritual acontecem. Deus age sobrenaturalmente, de forma poderosa. Irmãos, nós podemos viver o Evangelho natural, sendo que eu acho extremamente difícil. Aquela vida religiosa. Mas nós podemos viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Filipe é o mensageiro que está vivendo o sobrenatural de Deus. O anjo do Senhor aparece para ele, fala com ele, o Espírito de Deus fala com ele, ele obedece ao Espírito Santo. Olha a relação de Filipe com o Senhor, gente. Uma relação extremamente espiritual. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Olha só, ouça o que eu quero dizer para vocês. É para, na verdade, despertar vocês, jovens, irmãos de idade. Eu estava evangelizando em uma favela, um morro, lá no Espírito Santo. E Deus falou comigo assim: entra nessa casa. Eu ouvi Deus falar. Eu falei, mas Deus, eu não conheço esse povo. Aí eu bati palma, apertei a campainha. Uma mulher apareceu, era um sobradinho, apareceu no segundo andar e disse assim: pois não. Eu falei assim, Deus me mandou aqui para orar pela tua família. Ela falou, é de Deus, eu vou abrir a porta. Abriu a porta, eu subi. Estava ela, o esposo, o filho e a filha. Aí quando eles começaram a querer falar alguma coisa, eu falei, não falem nada. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar. Aleluia. Aí quando nós fomos fazer a oração, Deus me usou em profecia e disse assim: aquele homem eu vou trazer de volta. E eu, Senhor, estou trabalhando no coração dele nesse momento. E farei uma grande obra. Acalma o teu coração. Por favor. Louvamos, preguei, fui embora. Aquela moça estava separada do esposo. Ela estava morando na casa. Ela estava morando na casa da sua mãe, do seu pai. E ele estava morando na casa da mãe. A casa deles era em cima. Então eles separaram e ficou lá com a mãe. Depois que eu saí, 10, 15 minutos, o telefone toca e ele diz: Leninha, eu senti um negócio aqui no meu coração, alguns minutos atrás. Glória a Deus. Senti uma vontade de ir na igreja. Vamos na igreja, eu e você. Olha Deus trabalhando. Eles foram, ele estava desviado. Naquele culto ele voltou para Jesus. Aleluia. Se firmou na presença de Deus. E hoje ele é pastor, muito usado no Espírito Santo. Ele também é secretário de serviços urbanos da cidade que eu moro, Vila Velha. É uma pessoa muito admirada, mas Deus fez uma grande obra na vida dele. Glória a Deus. Andando mais um pouquinho nessa evangelização, Deus me manda entrar numa casa de madeira, um barraco. Eu falei, meu Deus, eu não conheço ninguém aqui. Mas eu entrei. Quando eu entrei, tinha um rapaz com uma faca indo em direção a um senhor de cabelos brancos, igual Gilvan. E quando ele ia chegando perto, eu estava entrando no quintal, ninguém foi me receber. Falei, já que ninguém veio receber a gente, eu vou entrar. Eu entrei. E quando eu fui chegando, ele estava com aquela faca indo em direção àquele velho, aquele senhor idoso. Na mesma hora, gente, eu falei assim, para em nome de Jesus. E aquele jovem ficou paralisado. Ele tentava sair do lugar, mas ele não conseguia. Ele ficou preso no chão. Ele tentava, não conseguia sair do lugar. Deus o deteve ali. Eu fui até onde ele estava, tomei a faca da mão dele. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, ele ficou possesso de demônios. E nós expulsamos demônios daquele rapaz. Ele aceitou Jesus, a família toda aceitou Jesus. Ele era um viciado em drogas, estava querendo dinheiro do pai para comprar droga. E o pai não queria dar mais. E ele quis matar o pai. Mas naquele dia caiu por terra. Amém. Irmãos, nós precisamos viver um tempo na nossa vida, você e Deus, de ouvir a voz de Deus. De ouvir Deus na sua vida. E não ficar simplesmente achando. A gente acha muito. A gente tem que ter convicção que Deus está nos dirigindo. A gente tem que ter convicção que Deus está nos enviando, nos encaminhando para grandes coisas que Ele quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer de nós. Amém? Amém. Eu já vou terminar.
Eu sei que o sol está quente, mas na verdade o sol sempre foi quente. Né? E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajuda-te esse carro. E correndo, eu acho lindo esse texto. E correndo Felipe, esse correndo Felipe nos mostra a urgência, a necessidade de fazermos já. Porque, irmãos, tem pessoas que para fazer a obra de Deus faz assim, ó. Não sai do lugar, praticamente. Só que o satanismo, as pessoas das seitas, elas estão lá na frente, correndo para alcançar o máximo de pessoas. Satanás na televisão, através de determinados programas, está trabalhando forte para pegar as nossas crianças, através de jogos, de games, está trabalhando forte para pegar as nossas crianças. E nós, com o trabalho que a gente faz com criança assim, ó. Desse jeito. Ei, não é engatinhando não, correndo, e a gente tem que trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite, quando não dá para trabalhar enquanto você tem forças, enquanto você tem saúde, porque vai passando o tempo e você vai ficando limitado, ei, a obra é urgente, é correndo, mas correndo para onde? Para onde Deus te guia. Porque tem gente que corre se não sabendo para onde ir. Isso aí não resolve. Paulo mesmo diz, dando socos no ar, sem saber a quem atingir. Tem que atingir o inimigo. Não são pessoas. Correndo em direção ao alvo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Sabendo para onde tem que ir, que Deus direcionou, é correr mesmo. Não é engatinhar, não é rastejar. A necessidade é urgente. As pessoas estão morrendo do nosso lado. Eu já estou terminando. Felipe pergunta: entende tudo que lês? A maioria das pessoas estão lendo muita coisa, mas não entendem nada. Até crente lendo Bíblia, mas não entende nada. Irmão, tem crente que não estuda a Bíblia para ficar lendo Rebeca Brau, Benny Hinn, um monte de coisas escritas sem fundamento, sem base bíblica, uma mistureba danada. Estou falando, irmãos, se vai ler, lê coisa boa, não lê porcaria não, não lê mentira não. Até para ler o crente tem que ser seletivo, ele tem que ter sabedoria para ler, porque senão ele começa a ler comida estragada. Tem um monte de livros no meio evangélico que estão totalmente fora da palavra. Entende tudo que lês? Ele diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? Quem aqui está apto para ensinar a palavra? Quem aqui está apto para ensinar a palavra? Aqueles que não estão entendendo nada. Irmão, a gente tem que treinar pessoas aqui na Bíblia e sair aqui nessa rua fazendo uma pesquisa. Quem gostaria de estudar a Bíblia na sua casa? E a pessoa fala: eu quero. Aí pega um casal que tenha testemunho, tenha vida com Deus, tenha conhecimento da Bíblia, e vai lá uma vez na semana dar um estudo para aquela pessoa. O problema é que a gente quer pegar a pessoa e levar para a igreja. Esse é o caminho mais difícil. O caminho mais fácil é você ir lá e ensinar a palavra na casa dela. Fácil, pastor? Os testemunhos de Jeová fazem isso, conseguem. Por que nós não vamos conseguir? Os mormons fazem isso e conseguem. Por que nós não vamos conseguir? E olha que nós queremos o poder do Espírito Santo. Aleluia. Quem está apto para começar a ensinar, explicar as Escrituras? Essa é a grande questão. A gente não pode manter uma igreja de crente que fica a vida toda só, presta atenção, comendo papinha. Um dia o apóstolo falou isso: vós
já deviam ser mestres, porém precisa ainda do leite racional, leitinho, nem papinha. Tem crente que já deveria estar ensinando, ser mestre, mas ainda é o quê? Olha só, não é nem aprendiz ainda, candidato a aprendiz. Então olha só, gente, preste atenção no que eu quero vos falar nessa manhã. A igreja do Senhor precisa de ter pessoas aptas para ensinar, explicar as Escrituras. Porque a Bíblia diz, quando vierem perguntar a vocês acerca da vossa esperança, vocês têm que estar preparados para responder. Por que você serve a Jesus? Eu tenho que saber o que eu vou responder. Porque eu era um infeliz pecador. E Ele, olhando para mim com seus olhos de misericórdia, me alcançou. A sua morte na cruz me resgatou. E não só salvou a minha alma, mas me prometeu uma morada no céu. E Ele disse que voltaria para me levar. Eu tenho uma viva esperança no coração. Convicção, certeza de quem eu sou e quem eu serei na eternidade. Andarei nas ruas de ouro. Tenho uma morada celestial preparada para mim. Glória a Deus. Cantarei no lindo coral. Participarei da ceia com o próprio Senhor. Terei um novo nome dado pelo próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar para vocês aqui. E rogou a Filipe subisse com ele e se assentasse. Tem um monte de gente fazendo isso. Por favor, me ajuda. Por favor, me ensina, por favor. Tem um monte de gente assim querendo ajuda. Precisando de ajuda. E disse Filipe, aqui mais aí embaixo, e abrindo a boca, e começou nessa escritura, ele anunciou Jesus. Tem que abrir a boca. A gente abre a boca para falar mal da vida dos outros. A gente abre a boca para murmurar. A gente abre a boca para ter confusão com o irmão, com o familiar, com o vizinho. A gente abre a boca para tanta coisa que não acrescenta, não edifica. Tem que abrir a boca para falar do amor de Jesus. Amém. Tem que abrir a boca para ensinar sobre a salvação, sobre a vida cristã. É isso que nós precisamos abrir a boca. E ele abriu a boca e anunciou Jesus. E indo eles caminhando, o eunuco viu a água e disse: o que me impede de ser batizado? Aqui eu quero abrir um parênteses aqui para vocês. Ele disse: sim, é lícito se crer de todo o teu coração. Por que nós não batizamos imediatamente quando a pessoa se converte? Biblicamente nós podemos, sabia? Nesse culto aqui, as pessoas serão batizadas. Se tivesse aqui uma pessoa ímpia que se convertesse, falasse: eu quero ser batizado, biblicamente nós poderíamos batizar. Mas por que não batizamos? Porque, irmãos, esse texto, preste atenção aqui, por favor. Esse texto foi escrito numa cultura oriental. O oriental é diferente do ocidental. O oriental, se ele aceitar Jesus, ele aceita a morte. Mas ele não nega. O oriental, quando ele muda de religião, vocês podem ver alguns lutadores de boxe que eram ocidentais, e quando se convertem ao islamismo, eles mudam o nome. Quem lembra de Muhammad Ali? Ele tinha um outro nome. Ele recebeu esse nome, Muhammad Ali. É um nome muçulmano. Estão entendendo? Você pode ver, quando Deus chama Abraão, ou Abrão, e ele se torna um servo do Deus de Israel, ele muda o nome. Paulo teve o nome mudado. Mudança de vida significava até mudança de nome. Em muitas situações. Lembra de Paul Yang-Shu? David Yong-Shu? Porque lá no Oriente, mudança de vida significa mudança até de nome. O que você quer dizer, pastor? Quero dizer que a gente faz um apelo hoje aqui, pessoas se convertem, se bobear, no mesmo dia você passa, ela está no barzinho tomando cerveja. Não há firmeza na decisão. Não há compromisso com aquele que a pessoa entregou a sua vida. Por isso que nós fazemos o discipulado. Por isso que nós ensinamos a Bíblia, para a pessoa ter consciência do que ela está fazendo no batismo. Dando a ela, olha só, estrutura espiritual, para ela criar raízes. Para que uma semana se batiza, no outro está no novo. Não queremos isso.
Queremos pessoas firmadas em Deus, firmadas em Cristo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Amém. A sogra está chegando aí na perna de vocês. Eu estou igual o Paulo naquele discurso que ele começou à tardezinha, era meia-noite, e ele continuava pregando aí. Eutico cai da janela, está na janela, irmão. Não vai cair. Eutico cai da janela e morre, ele vai ressuscita o Eutico e continua pregando até o amanhecer, irmão. 12 horas de pregação. 12 horas de pregação. Amém? Mas olha só o que a Bíblia diz, estamos terminando. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como Eunuco, e o batizou. Eles desceram a água. Por que nós não batizamos por aspersão? Que é jogar um pouco de água. Pode ter certeza, o tesoureiro da Etiópia tinha uma boa quantidade de água na sua carruagem. Por que Felipe não pega um pouquinho de água na mão e joga em cima da cabeça dele e batiza em nome de Jesus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viram a água, desceram. Porque inclusive era costume lá. O batismo era por imersão. Eu já fui a Israel algumas vezes, e lá o judeu tem o costume do batismo 7 vezes. Ele aperta a cabeça e a pessoa vai descendo 7 vezes. Na 4ª vez você está quase morrendo já, afogado. E tem mais 3 ainda. Você vai... Você é batizado não em língua estranha, mas... O negócio é forte. Era o costume. Os essênios faziam isso. João Batista fazia isso. Então olha só, nós não batizamos por aspersão, por imersão. Olha só, o texto diz: e saindo Jesus da água. Se ele saiu é porque ele entrou. Se ele entrou é porque precisava entrar. Porque se não precisasse, só jogava um pouquinho de água na cabeça. Nós respeitamos as denominações que têm uma outra prática, mas não concordamos, porque não tem base bíblica. Ok? Eu termino essa palavra dizendo para vocês: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. 2 pessoas, 2 destinos. O Espírito do Senhor o arrebatou. Significa, a missão não acaba quando você alcança uma vida e a batiza. Deus quer te levar para outro lugar para alcançar outras vidas. Segunda pessoa, o eunuco seguiu para sua casa jubiloso pelo que Deus fez na vida dele. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. Aí, já recebeu uma pedra na coroa. Pedra não, uma pedra de granito. Aleluia. Amém, gente? Amém. Então, fica essa palavra. Deus quer que vocês sigam jubilosos no caminho. O caminho que Deus tem passado para vocês, que Deus tem projetado. Que essa palavra sirva de bênção, de edificação para a vida de cada irmão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora às perguntas da profissão de fé. Vocês creem que Jesus, o Deus vivo, o Verbo de Deus, veio a esse mundo através da obra do Espírito Santo, nascendo de uma mulher, Maria, para salvar a humanidade? Sim ou não? Sim. Vocês creem que a morte de Jesus na cruz foi um ato suficiente ao derramar o seu sangue pelos nossos pecados para nos trazer salvação? Sim ou não? Sim. Vocês creem que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, não a placa denominacional, é a agência de Deus para proclamar a salvação na terra, neste mundo, e vocês se comprometem a obedecer às normas